esta é a aula 2. Nesta aula, você conhecerá um pouco mais sobre a extração de oxigênio pelo miocárdio e sobre a interação cardiopulmonar, tanto na parte fisiológica quanto durante o exercício. Tá? Vamos começar falando sobre a homeostasia. A homeostasia é o equilíbrio orgânico, o equilíbrio do nosso corpo. Então, as veias sistêmicas e a circulação pulmonar são sistemas de baixa pressão sanguínea. Esse sistema, como as veias são mais finas e mais extensíveis, eles acomodam grande quantidade de sangue e sem aumentar, sem tanta variação na pressão sanguínea, sem que ocorram aumentos significativos da pressão arterial. Então, esse sistema é importantíssimo para manter um equilíbrio orgânico. O comportamento fisiológico do nosso corpo ao esforço depende principalmente do débito cardíaco, que é a quantidade de sangue liberada através da sístole ventricular em 1 minuto. E ele depende diretamente de duas variáveis, a frequência cardíaca e o volume sistólico. Logo, o débito cardíaco é igual à frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Então, quando a frequência cardíaca está elevada, não há tempo suficiente para que ocorra uma diástole adequada. Então, numa frequência cardíaca muito alta, o coração não consegue relaxar e ser perfundido adequadamente para que depois ocorra uma sístole. Então, há uma redução do volume sanguíneo armazenado no coração durante a sístole. Então, menor tempo de relaxamento, menor armazenamento de sangue e, consequentemente, menor ejeção de sangue durante a sístole. Então, consequentemente, há uma diminuição no volume de ejeção durante a sístole. Então, a frequência cardíaca não deve ser muito elevada para permitir esse funcionamento fisiológico adequado. Então, a frequência cardíaca ela deve se elevar de acordo com o esforço físico realizado pelo corpo, isso é fisiológico, porém, há um momento em que há estabilização no ponto da frequência cardíaca, ou seja, há um platô. Há um momento em que ela não pode mais ser elevada, mesmo se o esforço físico aumentar. Há um ponto de estabilização. E quando esse platô ocorre, pode-se dizer que foi alcançada a frequência cardíaca máxima do indivíduo. Por mais que ele realize mais atividade, com maior intensidade, ou maior esforço, a frequência cardíaca não se elevará mais, porque atingiu o pico máximo. E também é importante a pressão arterial sistólica. Durante o exercício, a pressão arterial sistólica ela deve se aumentar. É fisiológico que durante a realização do exercício, a pressão arterial sistólica se eleva. Por quê? Porque o corpo ele necessita acelerar o fluxo sanguíneo para manter a oxigenação e nutrientes, para manter o metabolismo adequado. Então, para garantir também uma irrigação muscular e possibilitar a realização do exercício. Então, há um aumento do metabolismo, um aumento da frequência cardíaca, um aumento da pressão arterial para garantir a irrigação sanguínea e a geração de energia para todas as células musculares e todo o metabolismo corporal. Durante o esforço, a pressão arterial ocorre o aumento, como nós já vimos. Porém, após o esforço, é fisiológico que ocorra uma hipotensão arterial, que é a chamada hipotensão arterial pós-esforço, que permanece por cerca de 30 minutos após a cessação do exercício. É fisiológica e é um dos benefícios da atividade física na vida de um indivíduo. Isso ocorre devido a fatores neurohumorais. Então, eles causam vasodilatação dos tecidos, eles causam também a diminuição da atividade nervosa simpática e também abertura de esfíncteres pré-capilares, e todos esses fatores contribuem para uma redução da resistência vascular periférica, que pode durar por até 30 minutos e, por isso, uma hipotensão após o exercício. Durante o exercício,
A pressão arterial sistólica, ela deve se elevar de acordo com a intensidade do esforço. Já a pressão arterial diastólica, ela deve ter uma pequena oscilação, entre 5 e 10 milímetros de mercúrio. Se durante o exercício ocorrer a elevação da pressão arterial diastólica acima de 15 milímetros de mercúrio, é um sinal indicativo de anormalidades. É um sinal de que o coração não está conseguindo relaxar para realizar o enchimento e a perfusão das coronárias e do miocárdio para uma posterior contração. Então, o exercício deve ser encerrado, é uma contraindicação. E se a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica se elevam juntamente durante o exercício, ocorre o inverso do esperado fisiologicamente. Há uma diminuição no fluxo sanguíneo para as coronárias e para todo o corpo, para todo o organismo, devido ao gradiente pressórico ser muito próximo. Porque normalmente a pressão arterial sistólica eleva-se e a diastólica eleva-se um pouco, como nós já vimos. Porém, se a pressão arterial diastólica elevar-se muito, ocorre um nível pressórico muito próximo entre pressão diastólica e pressão sistólica. Então, a perfusão ocorre devido a esse diferencial pressórico. E se esse diferencial estiver muito próximo, ocorrerá uma diminuição da perfusão, o que diminuirá a movimentação do fluxo sanguíneo para o corpo. Um importante fator a ser conhecido também é o consumo máximo de oxigênio, que é como o coração consegue melhor utilizar o oxigênio, à sua máxima. Os principais benefícios do exercício ao organismo são o aumento da capacidade funcional, então o indivíduo conseguirá realizar mais atividades, cansando-se menos, isso é importante para a realização das suas atividades de vida diária. Há uma diminuição da frequência cardíaca e da pressão arterial sistólica. Muitas vezes ocorre também a diminuição do uso de medicamentos apenas pela realização do exercício, da reabilitação durante esse período. E também uma melhora do fluxo coronariano, porque se ocorre uma diminuição da frequência cardíaca, uma diminuição da pressão arterial, há um maior tempo para perfusão miocárdica e devido ao maior tempo de diástole. Então, o sangue, ele consegue, o miocárdio consegue utilizar melhor o oxigênio disponível e, consequentemente, há uma melhora do desempenho cardiopulmonar. Finalizamos, então, a aula 2. Até a próxima!